Ah! Finalmente! Caraca! Meteu o Bidragon! Ah! Finalmente! Ai! Não aguento mais duelar tanto! 194 duelos! Na verdade foram 202! Ai! Finalmente! E aí, gente, tudo bom? Meu nome é William e hoje vamos fazer um pequeno tutorial. Depois de você ver aquela gritaria que eu arrumei quando eu consegui a carta, né? Enfim, eu vou mostrar um tutorial onde eu vou triplicar a quantidade de cartas que eu tenho no meu deck sem ter que fazer muitos duelos. Por que eu resolvi fazer isso? Porque vai dar trabalho demais se eu tentar arrumar 3 cartas desse Meteor Bidragon aí sem... através de duelos, quero dizer. Sem ser através de duelos. Então... como é que eu vou fazer? Eu vou triplicar essa carta, vou triplicar também o Red Eyes Bidragon, porque eu vou precisar de mais cartas dele, né? E eu não vou querer duelar mais o Jono por enquanto. E também vou triplicar o Dragon Treasure, que é uma carta de equipe para dragões, né? Claro. Só que... bom, como é que eu vou fazer isso? Eu esqueci o que eu ia fazer. Bom... você vai vir aqui no deck e vai tirar essas cartas do seu deck. Vai colocar no Trunk, que é essa árvore aqui. Ou melhor, Chest. Na cesta, né? Sei lá. O nome dele, né? Chest. Você vai deixar essas cartas no Chest. Eu tenho que colocar outras cartas no lugar, só pra dizer que eu coloquei. Olha a quantidade de cartas que eu tenho no Shadow Spectre. 25. E agora vamos salvar. Salvou. Agora eu teria que modificar na opção Trade, mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer antes. Então até daqui a pouco. Antes de começar a mexer com saves, eu tenho um aviso pra vocês. Mantenha um backup dos seus saves. Mantenha uma cópia dos seus saves guardado em algum outro lugar, tipo dentro de uma pasta, dentro da pasta de memory cards mesmo. Porque se você fizer besteira de deletar o arquivo, eu não vou me responsabilizar por isso. Ok? Então fiquem avisados com relação a isso. Bom, esse save aqui é o save que eu estava utilizando para fazer o grind. Se bem que na verdade ele é uma cópia de um save que está guardado no backup. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse save, copiar e colar. Sim, eu vou criar uma cópia desse save aqui dentro. E vou utilizar essa cópia de save. Daí no save 2 eu vou utilizar um save vazio. Que é um save diferente do jogo, um save que tem um outro deck, que é um deck mais primário, e que você tem que utilizar um save diferente, porque senão o jogo vai reconhecer que está utilizando o mesmo deck e não vai fazer o trade, que é a troca de cartas. E, bom, eu vou deixar no Forshared ou algum servidor o download para esse save aqui. Eles podem utilizar esse save mesmo, não importa de vocês utilizarem ele não. Inclusive é um bom save até, né? Enfim, agora nós vamos ir lá pro jogo, então até daqui a pouco. Muito bem, agora que a gente tá no jogo de novo, a gente vai vir na opção Trade. E você tem que confirmar que todos os dois memory cards estão salvos ali. Vai dar load complete, e vai aparecer essa tela onde você poderá selecionar as cartas para dar trade. Repare que só as cartas que estão no Trunk são acessíveis para você triplicar elas, para você passar para o outro save. Então eu vou fazer isso com o Meteor Bidragon, vou selecionar com X, né? Com o Red Eyes, o Gaia já tem triplicado. Eu tive que triplicar ela também, infelizmente. Porque eu estava meio impaciente, né? Em relação a essa carta. E bom, aqui tem uma porrada de cartas. Eu vou tentar achar o Dragon Treasure aqui também. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu não sei se eu tirei. Ah, tirei sim. Dragon Treasure. E agora eu vou dar um quadrado que aí vai dar Settled. E agora eu tenho que ir lá no Player 2 e apertar quadrado do Player 2 também para executar o trade. Daí vai executar o trade. Essa música é muito da hora. É a música da biblioteca também. Muito bem.
Após isso, esse save aqui vai ficar sem as cartas que você conseguiu, que você passou antes, né? Daí que vem o macetezinho. E pra isso eu vou ter que voltar lá no desktop. Então até daqui a pouco. Bom, após fazer aquele trade, o que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão vir aqui em Memory Card de novo. E tá vendo esse save aqui que a gente tinha criado antes, que a gente utilizou? Eu vou deletar ele, porque eu não vou utilizar mais ele. E vou criar uma nova cópia do save padrão que eu estava utilizando e passar a utilizar ele. Que aí eu vou estar meio que cheatando o sistema, né? Conseguindo criar um novo save com as mesmas cartas que eu tinha anteriormente. É como se eu estivesse duplicando as quantidades de cartas que eu estou fazendo. E na verdade estou fazendo isso mesmo. Em vez de fazer triplicando, em vez de estar duplicando, eu estou triplicando as cartas. Nossa, me mudei tudo. Enfim, vocês entenderam a ideia. Bom, vamos voltar lá pro jogo. Só pra constar, tô repetindo o processo aqui, né? Tô só repetindo o processo aqui. Você vai ver que as cartas que eu tinha triplicado antes vão aparecer aqui, né? Meteor Dragon, Red Eyes, Dragon Treasure, Settled, aperta B, Execute Trade e aguarda de novo. Eu vou dar um frame skip aqui porque demora, apesar da música ser legal. E agora é o seguinte, eu vou ter que voltar lá no meu emulador, lá no desktop, então até daqui a pouco de novo. Após fazer esse trade de novo, veio aqui em Memory Cards. E aí agora eu vou inverter a ordem. Eu vou usar o vazio como save primário e o cópia com o Meteor 1, que é o save principal que eu estou utilizando, como save 2. Que aí fica mais fácil eu passar as cartas de um save para outro, né? Que nem eu poderia muito bem deixar no save 2 e depois voltar para o save 1. Só que eu teria que me revirar para reconfigurar o controle e isso seria mais complicado. Então eu vou deixar desse jeito. E o resultado vocês vão ver daqui a pouco lá no jogo. Então é isso aí. Muito bem. Trade de novo. Acessando o Memory Card. A gente tem que fazer o trade várias vezes para poder conseguir o que a gente quer, né? Agora o seguinte, se eu vier aqui, vou aparecer o Meteor Dragon no meu deck secundário, que é um deck provisório que eu utilizei, né? Vou pegar ele e pegar duas versões dele. Vou pegar duas versões do Red Eyes também. E do nosso querido Dragon Treasure também. Esse Laser Kenora é para insetos, eu não vou utilizar ele não. E tem outras cartas aqui velhas também. Do Settled do outro lado também e Execute Trade. É aí que tá o macete. Macete interessante, né? E agora eu vou dar um corte, só um momento. Eu dei o corte porque eu inverti a ordem dos saves para poder mostrar para vocês o resultado final de tudo isso. E vou dar load do memory card principal, né? Eu não queria ir no Free Duel, mas dentro do Free Duel dá para mostrar isso também. Build deck. E aí vocês vão ver que temos 3 cartas do Meteor Dragon aqui. 3 cartas do Red Eyes Dragon. E também temos 3 Dragon Treasure. E tá lá embaixo a carta. Tá lá embaixo, lá embaixo. Aí, 3. E esse truque é muito sacana, né, inclusive. Mas é um truque interessante. Vou abrir mão de algumas cartas que eu não vou utilizar depois. No caso, Trent eu não vou utilizar. Silverfang também não. Esse aqui também não. Living Vase, né. Mystical Elf também não. Kaminari Kozol, talvez. Morphin já, talvez também. Time Wizard, talvez também. Shadow Spectre não.
E daí que a festa começa. Pega as 3 cartas, pega uma dessa aqui. Eu vou ter que arrumar mais 2 espaços pra colocar essas cartas também, né? Deixa eu ver se tem... Não, não tem mais dragão menor que 2000. Menor que 1600 de ataque, não. Interessante, hein? Vou tirar esse aqui. Vou tirar o Crawling Dragon também. E pronto! Nosso deck está meio que finalizado agora, né? Na verdade não está totalmente finalizado. Ainda tem que conseguir mais algumas cartas. E são cartas de equipe. E para conseguir essas cartas de equipe eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer um S-Tech no Pegasus. No Kaiba também dá certo. Mas no Kaiba é um pouquinho mais difícil de você fazer um S-Tech. O que é S-Tech? Você tem que ganhar do oponente fazendo com que ele acabe com todas as cartas dele. E isso é difícil pra caramba, principalmente com Pegasus. Mas eu vou mostrar como é que faz isso. Seguinte, põe uma carta muito forte em modo de ataque. A carta mais forte que você tiver. Aí eu ponho uma carta em modo de defesa. Ele pôs uma carta em modo de ataque. Eu não duvido muito que seja o próprio Meteor Dragon, sabe? Põe essa carta virada pra baixo e vou ver o que acontece se eu der start. Pode ser que isso aqui não dê certo. Se isso aqui não der certo, eu vou ter que começar outra batalha. O que é o tanto quanto chato. Seguinte, eu vou suicidar. Eu sabia que ele tinha conseguido Meteor Dragon também. Eu sabia. Agora, essa carta eu tenho certeza que é uma carta de defesa. Aí, o que eu queria que ele fizesse, ele fez. Ele fez uma fusão. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que segurar ele, porque ele fez uma fusão e agora ele vai ficar com menos cartas que a gente. E simplesmente deixar a batalha rolar até o final. Daí talvez ele faça uma fusão ou outra, mas... E ele também pode usar o Raigeki. O problema é que ele tinha essa carta aí, né? Ah, essa carta é Meteor Dragon. Eu pensei que era uma carta de 3000 de defesa, como... um Millennium Shield ou coisa do tipo, sabe? Tá bom, então vou destruir essa carta. Já que é que ele tem, né? E agora vamos ver o próximo movimento dele. Tá, daí vai começar a colocar uma carta em modo de defesa. E vai ficar só nisso. Aviso, você não pode fundir nenhuma carta. E não pode equipar nenhuma carta enquanto estiver nesse modo de duelo. Nenhuma. Não pode usar nenhuma carta mágica. Nada. Você tem que usar só cartas de monstros fortes. E fazer desse jeito aqui. Não deixe ele com uma carta lá do outro lado. Porque senão ele vai te... Ele vai usar um Raigeki e vai destruir todas as cartas. E irá atacar os seus pontos de vida diretamente. E agora é fazer isso até o final. E como a gente tem 29 e 28 cartas ainda, eu vou simplesmente acelerar essa batalha. E a gente se vê quando ele estiver terminando o duelo. Então até daqui a pouco. Muito bem, aqui eu já posso parar de acelerar. Ele já está sem monstros na mão. E daí vai começar a usar cartas de mágica. Não se preocupe, basta você continuar colocando as cartas no campo, que aí você irá... E o jogo parou. Não, beleza. Demorando demais. Daí é só você continuar colocando as cartas no campo e deixar quieto. E nem atacar, deixa quieto. Você vai ver que ele vai começar a usar Raigekis, Dragon Capture Diário, essas coisas todas. E essas cartas demoram muito pra passarem aqui no emulador. Também, né? PC da Xuxa. Vai começar a apelar pra esse tipo de coisa. Então simplesmente deixe que ele comece a ficar sem cartas. Daí começa a usar outro Dragon Capture Diário. Dessa vez ele conseguiu uma carta minha. Que beleza, só quero uma carta fraca. É só continuar fazendo isso e ficar tranquilo.
Eu acho que vai colocar cartas viradas para baixo. Não, ele usou Raigeki. Daí a coisa ficou simples, né? Só colocar uma carta em modo de ataque e esperar. Sem atacar, claro, né? Outro Raigeki. Você vê como a situação tá feia, né? Vamos lá. Põe Meteor Dragon de novo. Ele já está praticamente sem cartas. Tá lá em 0. Próxima rodada é a última rodada, porque ele não vai poder puxar mais cartas. E quando ele não puder puxar mais cartas é porque ele perdeu. Fim de duelo, finalmente! E assim a gente bate o inimigo com S-Tech e consegue alguma carta interessante, que é carta mágica geralmente ou carta armadilha. Eu vou ter que fazer isso com Pegasus várias vezes para conseguir uma certa carta que me interessa. Que carta é essa? Dark Ray. Eu esperava que ele me desse uma carta mágica, mas ele dá carta de monstro às vezes também, né? Então vou fazer o seguinte, vou fazer vários duelos aqui e no final eu mostro o que aconteceu. Até daqui a pouco.
aí, esse é um dos resultados do duelo contra Pegasus no S-Tech. Megamorph. Você não sabe o que é Megamorph? Megamorph é uma carta de equipe que dá 1000 pontos para qualquer monstro que você selecionar. Essa carta é muito boa. Eu vou triplicar ela também, com certeza. Então acho que vou parar o vídeo por aqui. Então é isso aí, acho que já fiz muita coisa por hoje, né? Então é isso aí, até mais, tchau!